amigos! Este é o canal de comunicação entre a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica aqui no YouTube e vocês interessados em estudos e pesquisa sobre este tema tão importante. Eu me chamo Cláudio Santos, sou um dos membros da Academia, a Laço. Sou empresário no ramo de prestação de serviço com profissionais bombeiros civis e instrutor credenciado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Apresentar o primeiro seminário científico na Câmara Municipal do Estado de São Paulo, que teve como tema extraterrestre no nosso passado, foi com certeza um dos momentos mais importantes para mim na academia científica. Claro, tudo sobre a orientação do professor doutor Júlio Acosta Navarro, fundador desta instituição. O programa de hoje está dividido em dois momentos diferentes. Primeiro, vamos apresentar para vocês uma curta entrevista feita pelo membro da Laço, o sociólogo Marcos Bento, com o Dr. Júlio Navarro, onde ele dá mais detalhes sobre a nossa academia e os trabalhos que desenvolvemos. Depois, continue com a gente. Falaremos sobre uma pesquisa feita por membros de várias universidades, inclusive da USP, sobre mensagens enviadas por espíritos. Será que as análises feitas e as conclusões a que chegaram também se aplicam às supostas mensagens enviadas por extraterrestres? Bem, mas sobre isso falaremos daqui a pouco, depois da entrevista. Dentro da comunidade acadêmica ortodoxa. Eu convido a vocês a acompanhar nossos trabalhos por este canal, que é uma ferramenta importante para poder chegar ao público, à sociedade, tanto a nível nacional ou internacional, de nossos estudos, de nossas pesquisas, de nossas conclusões, da produção do conhecimento resultante do trabalho de todos os membros da Academia Latino-Americana, a LASU, Latin American Academy of Scientific Ufology, que já está sendo conhecida e reconhecida por grupos de fora do Brasil e de outros continentes. Nosso objetivo, através deste canal, é colocar o melhor de nosso trabalho na sua melhor forma para que vocês possam conhecer, aproveitar, participar e interagir conosco. A história pessoal minha da ufologia radica há mais de 42 anos, e durante todos esses tempos, nos últimos há 10 anos, exatamente no mês de julho de 2011, depois de vários trabalhos individuais de campo, criei, recrutei, formei um grupo de estudiosos em torno de um projeto que se chamaria o Final Contact Project, uma pesquisa sobre supostos contatados, e se criou um método para aproximar-nos à autenticidade de se alguno desses casos poderia ser autêntico. Este grupo que formei evoluiu, e durante esse tempo esta pesquisa foi publicada como um paper científico, apresentada em várias universidades e vários também grupos internacionais de ufologia, e este grupo, formado há 10 anos, ele se transformou e evoluiu para o que atualmente é a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, que recentemente já teve apresentações de seus trabalhos em vários países de América Latina, em Europa e até nos Estados Unidos. O estudo de Final Contact Project, na verdade, foi, em termos pessoais, foi, digamos, a terceira grande tentativa de colocar a través de um paper, ou seja, uma pesquisa científica que terminada, escrita, é submetida a uma revista científica que tem revisores, que tem uma comissão de pares, uma comissão de cientistas que analisam a metodologia, o valor científico, profundidade, transcendência, originalidade desta pesquisa para
poder ser merecedora de ser publicado. Entonces, en ese sentido, The Final Contact Project, que fue, como vuelto a repetir, a tercera tentativa de duas outras tentativas, né, que foram tentativas. A primeira, o estudo do caso do contactado Vitko Novi, uma pesquisa que ao final foi terminada e publicada em forma de um livro, o livro El Síndrome de Capitalismo Pronóstico Reservado, y en segunda tentativa, a investigación de campo del caso de un contactado que tuvo una curación extraordinaria nos Andes do Perú y cuya investigación, cuya pesquisa terminó en la obra en forma de libro Odisea en los Andes, 1983, el año en que hicimos contacto, ¿no? Entonces, estos dos grandes proyectos fueron, la verdad, fueron esfuerzos académicos para intentar atraer a la comunidad científica. De esta manera, Final Contact Project, aprendiendo de las experiencias de los otros proyectos, él se diseña y se ejecuta, y al final, en 2016, en vez de finales de mayo de 2016, es aceptada y publicada en una revista World Journal o Research and Report, ¿no? Y está disponible un paper na íntegra, ¿no? Porque es una revista open, o sea, una revista que puede ser accesada sin suscripción da comunidad académica o del público en general. Dentro de estas décadas de ufología, se considera que ufología moderna nació en 1947, en junio, con el aparecimiento, con la observación de un piloto americano en un avión de discos voadores en Washington. Y a partir de aquí, hubo una explosión de avistamientos en varios países, de naves, de ovnis, discos voladores, y a partir de ahí se considera de una manera así unánime a ufología moderna. Y durante todo ese tiempo, muchos estudiosos en todos los países se esforzaron y contribuyeron a través de sus pesquisas, publicaciones, libros, etcétera. Algunos de estos investigadores pertenecían a la comunidad científica, digamos así, más académica, como el profesor Allen Hynek, Jacques Vallée, y otros cientistas más, Jock Mag más recientemente, y muchos de estos hicieron contribuciones para ufología, a ufología científica, como el profesor Allen Hynek, que colocó a clasificación de contactos inmediatos de primero, segundo y tercero grado, siendo que a su contribución fue aprovechada para el filme de Steven Spielberg, muy conocido en 1978, Contactos Inmediatos de tercero grado. Entonces, contacto inmediato de primero grado es avistamiento de uma luz de dia ou de noite no ar, a longa distância, com um movimento não característico de alguma nave, nave humana, ou seja, com características de ser algo extraño. O segundo grau é quando estes ovnis se aproximan y pueden dejar alguna evidencia, como aterrizaje, queimação, magnetismo, interferencias na radio, na eletricidade das pessoas que estão próximas, O segundo grau, embora cada uno de esos contactos possam ter algum tipo de manifestação material pasible de ser registrada, como por ejemplo una fotografía, no primer grado, no segundo grado, estudios de magnetismo, radiación, etc. Y también tengo un contacto inmediato de tercero grado, que a presencia, a visualización de presencia de seres extraterrestres en torno de la nave. Entonces, esto es el contacto inmediato de tercero grado. Posteriormente a contribución de Allen Hynek, existía otro tipo de casuística donde los testimonios relataban otro tipo de experiencia o interacción con seres extraterrestres, como el caso de personas
que después de ver esas luces, ¿no?, que se aproximaban, y estos seres eran levados, forzados, secuestrados dentro de las naves, donde generalmente relataban ter sufrido algún tipo de procedimientos de estudio, de retirada de amostras, ou até relações sexuais, né? Então, este tipo de experiencias, né, se acordó, digamos, ¿no?, en llamar o fenómeno de abducción, y que fue consagrado como contacto inmediato de cuarto grado numa reunión no Instituto de Massachusetts en 1993, cuando teve una reunión de cientistas. Então, até aquí tenemos los contactos de primer, segundo, tercero y o contacto de cuarto grado, fenómeno de abducción, para, né, después de todo esto y más recientemente, se poder falar de un contacto inmediato de quinto grado, que a pesar de que no existiría una concordancia absoluta entre los ufólogos del mundo, né, nós, né, do proyecto Contacto Final, actualmente Academia Latinoamericana de Ufología Científica, operativizamos este concepto de contacto inmediato de quinto grado para clasificar a los supuestos contactados con tres características esenciales, né? Indivíduo, né? O contacto inmediato é o fenômeno no qual o testemunho chamado suposto contactado, né, ele tem três características. Primeira, né, que ele afirma ter tido, pessoa que afirma ter tido um contacto com inteligência extraterrestre, né, e isto a nível físico, né, físico ou mental, psíquico, né? Isto é a primeira condição. São três condições. E a segunda condição, que este fenômeno de contacto que afirma ter acontecido na fase consciente, não em outras fases, né, como sonho, como, digamos, em uma fase que é necessária uma hipnose, não. É uma vivência relatada em fase consciente. E, em terceiro lugar, que nestas experiências, né, de ter tido esse contato em fase consciente, exista um fluxo de informações que ele tenha recebido destas inteligências, né, essencialmente. Então, essas são as três características operativas dos contactados que estudiamos nos nossos projetos. Nós pretendemos colocar no canal Laço, né, os melhores estudos, as melhores apresentações dentro da academia, né, que têm sido norteadas, que têm sido orientadas, né, sob nossa, não digamos estilo, mas digamos nossa forma de trabalho, né, cuyos elementos más importantes, né, são, como volto a repetir, né, todas as características, né, de um trabalho com objetividade, imparcialidade, racionalidade, procurando sempre que este estudo não seja um estudo só teórico, que seja um estudo que tenha uma visão prática, né, e que tenda todos nossos trabalhos para ser direccionados, né, para eventuales proyectos científicos. ¿Y qué serían proyectos científicos? Trabajos tanto teóricos o teóricos prácticos que visen, né, ser escritos, ¿no?, de una manera metodológica y formal, y eventualmente sean sometidos, né, para alguna revista con objetivo de ser publicada, ¿no? En otras palabras, nuestras presentaciones, ¿no?, van a mostrar, né, nuestros estudios, né, nuestras conclusiones, né, y eventualmente, né, algunos trabajos ya publicados incluso. Bem, nós acabamos de explicar para vocês um pouco mais sobre a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica. Agora, vamos acompanhar uma palestra muito interessante que trata sobre mensagens psicografadas. Foi feito um estudo sério, com um rigor científico por pesquisadores de algumas universidades brasileiras. Eles analisaram psicografias feitas por Francisco Cândido Xavier, ou apenas Chico Xavier, como ficou conhecido.
As mensagens recebidas por ele teriam sido supostamente enviadas por pessoas já falecidas, mas elas seriam autênticas? Outra pergunta: e por que a ufologia teria interesse nesse tipo de estudo? Porque essas mensagens não acontecem apenas no meios espiritualistas, mas também na ufologia. Várias pessoas que dizem ter mantido contato com seres de outros mundos também afirmam receber mensagens de extraterrestres, e várias delas são psicografadas. A palestra que vocês vão assistir foi feita pela Sebastiana Flesch, membro da Academia de Ufologia, ALASO. Ela é bibliotecária e ex-diretora da Biblioteca do Instituto de Artes da Unesp. Vale conferir. Bom, então, essa é uma apresentação é um estudo, né, de um artigo. E eu vou começar a apresentação com essa poesia de Carlos Drummond de Andrade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil. E os dois meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta. Chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou, conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Então, agora eu vou iniciar a apresentação de um estudo, de um artigo científico sobre as psicografias de Chico Xavier. O objetivo é contextualizar a psicografia mediúnica escrita sob a influência de uma pessoa falecida e a psicografia ufológica escrita sob a influência de seres extraterrenos, do ponto de vista científico. O artigo estudado tem por título Investigando a concordância e a exatidão na escrita alegadamente mediúnica, um estudo de caso das cartas de Chico Xavier. Os autores, doutora Alexandre Caroli Rocha, doutora Denise Paraná, doutora Elizabeth Smith, doutor Francisco Lotufo Neto e doutor Alexander Moreira Almeida. Então, vamos contextualizar aqui o Chico Xavier, né, e o autor das cartas. Chico Xavier, médium brasileiro, com ampla variedade de fenômenos mediúnicos, e é considerado um dos médiuns mais prolíficos e influentes do século XX. Através da psicografia, produziu mais de 450 livros, entre romances, poesias, literatura infantil, contos, ensaios científicos e filosóficos. Cerca de 10.000 cartas endereçadas a familiares e amigos que o procuravam, a fim de obter consolo diante do falecimento de seus entes queridos. Nunca recebeu pagamento por nada que tenha escrito e doou todos os seus direitos autorais para instituições de caridade. Já em presente, residia em Campinas, São Paulo, cursava o 4º ano de Engenharia Mecânica na Unicamp, faleceu em 1974, aos 24 anos de idade, por afogamento, razão pela qual a família procurou o médium Chico Xavier em busca de consolo. A família recebeu ao todo 13 cartas.
Então, os autores, eles estabeleceram alguns critérios, né, para a seleção dessas cartas. Então, um dos critérios é que todas as cartas são do mesmo autor espiritual, que é o Jair Presente. Essas cartas contêm informações detalhadas, verificáveis e específicas. Os familiares do autor estavam vivos e aceitariam serem entrevistados pelos pesquisadores. Gente, qualquer dúvida aí, vocês perguntem, né? Você está dando para entender? Metodologia utilizada pelos autores, né? Escolheu-se avaliar 13 cartas de autoria de Jair Presente, psicografada pelo Chico. O instrumento escolhido para medir a veracidade das mensagens foram escalas criadas inicialmente com base na publicação de Beischel J. e Schwartz G. Então, foram utilizadas duas escalas. Uma escala de concordância com pontuações, né, de 0, 1, 2, para avaliação da exatidão das informações contidas nos itens das cartas. Sem concordância, pontuação 0, concordância, dependente de interpretação ou concordância imprecisa, pontuação 1, concordância clara e precisa, pontuação 2. E uma escala de vazamento com pontuações de 0 a 4, para analisar a probabilidade estimada do médium obter informações por meios usuais. Então, vazamento altamente improvável, pontuação 0. Informação muito específica, algo desconhecido dos familiares e amigos do falecido em contato com o médium ou seus assistentes. Vazamento bastante improvável. Pontuação 1, informação específica, muito particular, e os familiares e amigos da pessoa relacionados ao médium ou aos seus assistentes. Houve mínimo contato destes com o médium ou com seus assistentes. Vazamento improvável. Pontuação 2, é informação específica, muito particular, que os familiares e amigos afirmam nunca ter revelado ao médium ou aos seus assistentes. Porém, houve mais do que um contato mínimo dos familiares e amigos com o médium ou com seus assistentes. O vazamento provável, né, pontuação 3, informação muito geral, comum, previsível. O vazamento definitivo, pontuação 4, a informação foi previamente comunicada ao médium ou a seus assistentes pelos familiares e amigos. Então, com base nessa escala, né, que eles puderam avaliar, conforme foi dito, foi possível conversar com os familiares do Jair Presente, né, foi possível avaliar toda essa situação, né? São 13 cartas, então são bastante cartas, né? Deu para perceber, né, direitinho, os próprios familiares colaboraram em dizer se o quanto de informação foi passada para o Chico ou para os seus assistentes, o que ele sabia, o que ele não sabia, né? E dessa entrevista aí, dessa seleção de material, participou a irmã do Jair Presente, né? Participaram 3 amigos e um amigo dos pais, né? Tudo isso foi estudado nesse artigo, todas essas possibilidades, avaliada toda essa questão das cartas, né? Após tudo isso, eles fizeram uma análise e chegaram à conclusão, né,
as informações contidas nas 13 cartas de autoria atribuídas à personalidade falecida de Jair Presente mostraram um alto nível de exatidão e concordância. Excluídos da análise, os itens de informação que os participantes confirmaram terem sido comunicados a Chico Xavier através de meios usuais e os itens com pontuação indeterminada para vazamento, verificou-se que 97,2% dos itens remanescentes demonstraram uma concordância clara e precisa. Os resultados sugerem que as cartas de Chico Xavier contêm informações exatas e precisas e que as explicações normais para esse fenômeno, fraude, acaso, vazamento de informações e leitura fria, são apenas remotamente plausíveis. Nós estamos falando de psicografia, né? Esse artigo está sendo apresentado agora porque nós sabemos que tem psicografias pelos contatados, né? E, então, esse estudo é interessante porque estabeleceu critérios e também uma metodologia, né? Para avaliar essas cartas, né? Para avaliar essa psicografia, e que isso também pode ser usado, né, para as psicografias, quaisquer outras psicografias, né, as ufológicas também. Então, assim, mas eu vou colocar minha conclusão. Após estudar o artigo em questão, o resultado apresentado, comunicações de possíveis contatados, entendo que a psicografia é uma ferramenta utilizada pelos seres para se comunicarem conosco, independente da forma como estes sejam classificados. Espíritos, seres extraterrestres, extradimensionais, intraterrenos, interdimensionais, etc. Na ufologia, a psicografia é a capacidade que certos contatados possuem para escrever mensagens ditadas por seres extraterrestres através da canalização telepática. Do ponto de vista espírita, a psicografia é uma atividade mediúnica, cujo exercício depende da sensibilidade do médium. A mim parece que os processos sejam, senão os mesmos, no mínimo muito semelhantes, pois independente do receptor ser o médium ou canal, ele é um medianeiro. Difere, talvez, a forma como se processa essa comunicabilidade, como se dá a intermediação. Estabelecer critérios com bases científicas ajudará a identificar a real comunicação do medianeiro com os seres, ao comprovar a veracidade das mensagens, pois há aquelas que são resultantes dos conhecimentos do próprio canal ou médium, de seus esforços em pesquisas, de seus estudos, portanto, não são psicográficas, e sim anímicas, uma vez que a mensagem não vem de um ser interferente, e sim da mente do próprio médium. Essa é a minha conclusão. Aí eu vou colocar aqui também alguns fatos interessantes. Eu encontrei. Então, no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do Chico, Maria João relata sua visita ao planeta Saturno. Por que vou falar disso? Né? Nós estamos comparando, falando da psicografia, a análise do artigo é em cima da questão psicografia, do ponto de vista científico. Mas por quê? Muitas mensagens que chegam para a gente, elas trazem informações, né? Seja pelos seres extraterrestres, ou seja por um espírito, e quando a gente lê, quando a gente analisa, a gente vê que as mensagens têm um fundo de verdade, um fundo assim, de semelhança, né, naquilo que eles querem dizer. Aqui no caso dessa psicografia do Chico, a Maria João de Deus, que é a mãe dele, ela fala umas coisas interessantes do planeta Saturno. O Sol é levemente azulado, o calor é menor
eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi várias habitações, predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor aos reflexos da luz solar, as folhagens e ramarias eram azuladas, os espécimes de flores eram de coloridos variados. Notei seres estranhos nos ares, membranas à guisa de asas, podendo volitar à vontade. Essas criaturas são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. O dia se compõe de 10 horas. As estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo na Terra. A situação climatérica é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio da obliquidade da elíptica, propiciando aos habitantes elementos de duradoura saúde. A certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Estão a par do que ocorre nos outros mundos, calculam com precisão matemática a qualquer momento a posição dos satélites dos outros planetas, conservando uma vasta ciência das coisas do céu. Aí, nós temos também um fato interessante, que é a experiência física de Chico com o extraterrestre. No ano de 1972, Chico e mais 2 amigos estavam viajando entre Franca e Ribeirão Preto. Por volta de 3 da madrugada, viram uma nave que seguia o carro deles, que emitia uma luz estranha, né? Uma luz de coloração alaranjada, muito estranha. E então, de repente, o carro parou, desligou tudo. E do centro da nave, eles viram descer um ser com 3 metros de altura, muito magro, de cor marrom acinzentado, com olhos muito grandes, e caminhou em direção do carro. Chico ficou com muito medo e pediu ajuda espiritual de Emmanuel, seu guia espiritual, né? Ele orou e com isso o ser desistiu e voltou para a nave. A nave, né, foi em direção ao campo, pairou iluminando tudo, dava para eles verem os detalhes, tanto que viram até o gado dormindo no pasto. Então a nave sobrevoou uma vaca que estava dormindo e eles viram quando a vaca levitando entrou na nave, que depois desapareceu. Chico disse se tratar de uma civilização predatória. Mais um fenômeno com Chico, né? No dia 30 de junho de 2001, o repórter da TV Ideal, afiliada da Rede Globo, posicionou sua câmera diante da janela do hospital Dr. Hélio Angotti, onde Chico Xavier estava internado. Quando chegou à redação, ao examinar as imagens para edição, percebeu que um foco de luz havia passado diante das câmeras com tamanha rapidez que ninguém havia notado. Examinado em câmera lenta, um foco de luz que em determinado momento se dividia em 2. Em seguida parecia tornar-se apenas um. Desceu do céu a uma velocidade impressionante, em linha reta, penetrando diretamente na janela do apartamento onde Chico se encontrava internado. Avaliado por vários especialistas, também no campo da fenomenologia e da ufologia, todos foram unânimes, não era fraude. O fenômeno não tinha explicação física nos conceitos da ciência terrena. Chico, um ano depois, em sua última entrevista, ao ser questionado pelo repórter da TV Globo, Luiz Gustavo, sobre o fenômeno, disse ser Emmanuel e sua mãe, Maria João de Deus, que haviam vindo visitar. Simples assim, né? Fiz também algumas considerações. Do livro dos extraterrestres do Planeta Pum, né, com Ricardo Gonzalez, porque Ricardo Gonzalez é bastante midiático, né, é fácil encontrar as obras dele, está no site Legado Cósmico, ele se assume um psicógrafo, né, nas comunicações. Então, fiz, assim, algumas considerações aqui. Desse livro, assim, tudo são trechinhos que foram tirados, né? Mas tem a referência no final, se alguém quiser ler, quiser consultar depois.
uma onda de avistamentos atingiria o país. A mensagem chegou primeiro através de sonhos, em seguida por uma transmissão telepática, acompanhada pelo fenômeno da escrita automática. Quando experimento esse tipo de comunicação, sinto uma espécie de lampejo mental que contém dados e informações e desejo de escrever. As palavras fluem de maneira perfeitamente articuladas em meu idioma nativo. Sensação de paz, serenidade e conexão. Essa conexão com seres extraterrestres não se confunde com os fenômenos mediúnicos. Sempre me mantive lúcido e consciente. No livro de Allan Kardec, no livro dos médiuns, né, no capítulo 16, médiuns especiais, nós temos uma definição para médiuns psicógrafos, né, dado por Kardec, né, se divide em mecânicos, semimecânicos, intuitivos, polígrafos. Médiuns psicógrafos intuitivos são aqueles com os quais os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade. Escrevem o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Aí mais um trechinho, né, do livro lá do Ricardo Gonzalez, Os Extraterrestres do Planeta Apu. Os apunianos afirmam: o universo alberga múltiplas dimensões, mundos e civilizações inteligentes. E cada uma dessas realidades envolve distintos níveis de consciência. A aparição do ser humano faz parte de um projeto de diversos planetas que objetivava semear uma nova forma de vida que apresentaria a síntese do universo existente. Aí a gente vai aqui no Livro dos Espíritos, né? Capítulo 3, Criação, a resposta dos espíritos superiores. No item 45, os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, estavam em estado fluídico, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra. No item 47, a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre e veio a seu tempo. Daí a dizer-se que o homem foi feito do limo da Terra. No item 50, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Item 55, o homem terreno está bem longe de ser, como acredito, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. No item 58, acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Então, eu termino aqui essa apresentação. Aqui tem a referência bibliográfica, tem algumas comunicações que eu coloquei do Ricardo Gonzalez, né, depois a tradução também, e do Sisto Paz, né, com a tradução, mas aí depois vocês podem ver, pode consultar, vou deixar disponível, né, e é muito fácil de achar, tá no site do Sisto, tá no site do Ricardo Gonzalez, né. Então, assim, tudo isso, né, conforme eu coloquei sobre a minha visão, né, dessa questão, a gente vê que a psicografia, ela é um instrumento utilizado, e isso independe, não tem a ver com religião, né, as mensagens que se recebem, elas têm, algumas querem nos apoiar, né, assim, falando, seja ufológico, né, os seres extraterrestres, eles trazem mensagens para nos informar, mensagens positivas, para que a gente possa progredir. Assim também a gente recebe através dos espíritos, né? E assim também nós temos mensagens que não condizem com a realidade ou da pessoa, né?
que a pessoa se propõe a fazer e no que está proposto, às vezes, na própria mensagem. O importante desse estudo é que abre-se uma oportunidade, uma possibilidade para que a gente avalie tudo isso do ponto de vista também científico. Eu considero que isso é muito importante. Essas são as minhas considerações. Agradeço, muito obrigada. Também quero agradecer a Rose, foi a Rose que indicou o artigo, agradecer ao Dr. Júlio pela paciência e a todos vocês. Muito obrigada. Parabéns, Diana. Muito Parabéns, Diana, pela tua apresentação, muito didáctica e muito esclarecedora, e tua contribuição original na análise que você faz da pesquisa com um assunto que nos interessa, até como uma questão de curiosidade para o público, né? A Diana me questionou assim, entre aspas, né? Por que tinha que ver Chico Xavier na ufologia científica inicialmente, né? E menos mal, depois ela enxergou e perfeitamente desenvolveu, né? Esta apresentação e esta conexão, né? Excelente. Eu tenho vários comentários para fazer, mas eu vou fazer depois. Eu simplesmente vou adiantar que este trabalho, a primeira parte que ela comentou, publicado na revista Explorer, foi em 2014. Olha, pessoal, todo o pessoal que gosta do espiritismo, que escuta de Chico Xavier, acredito que poucas vezes esse trabalho tenha sido comentado, e deveria ter sido comentado nos círculos espiritistas, porque é um trabalho de excelência. Então, eu fico surpreso, não, de que esse trabalho, né, e ainda trabalho científico brasileiro, não tinha sido dado, né, o lugar onde se merece, né, dentro do ciclo espírita, tá? Então, eu antes de fazer, como vou deixar a ver quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, né, à vontade, pessoal. A primeira impressão que eu tenho, que me passa, e me corrijam se eu estiver errada, é que existe uma ideia equivocada sobre psicografia de pessoas de outros países. Por exemplo, eu estudei várias psicografias de Benjamin Solari Parravicini. E algumas pessoas falam que não são psicografias. E se você estudar o fenômeno que ocorre com Benjamin Solari Parravicini, você encontra a descrição daquele fenômeno exatamente do jeito que acontece com ele na obra espírita. Com isso, eu não estou dizendo que o espiritismo está certo. Percebe? Quando o Ricardo Gonzalez diz que o que acontece com ele não tem nada a ver com o espiritismo, não me parece verdade. Tanto tem a ver que está descrito no espiritismo. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Tá? Se você pegar o que ocorre com ele e você abrir lá o livro dos médios, livro dos espíritos e tal, você vai achar a descrição exata, a classificação do que ocorre com ele. Então, assim, me parece, primeiro, que há um desconhecimento. Então, eu acho estranho, eu acho que é um preconceito. Esse preconceito religioso atrapalha um pouco. Sabe, religião demais faz a pessoa ficar tapada. O desconhecimento também. Porque, de repente, você estuda, às vezes, Allan Kardec foi um estudioso, e, de repente, ele estudou coisas que me interessam saber. Sei lá, né?
Essa é uma observação. Enfim, se alguém quiser fazer outra, fique à vontade. E depois, assim, eu sei que a gente não tem muito tempo, tem pouquinho tempo para... Nós temos daqui a pouquinho já outra palestra. Eu queria aproveitar a presença do Maurício, porque, assim, quando a gente fala em comunicação, em psicografia, a gente está tendo psicografia espírita, não é só do ser desencarnado que morreu aqui na Terra. Na ufologia é do extraterrestre, ou de um ser de uma outra dimensão, eu nem sei como é que se passa isso. O Maurício, ele tem uma sensibilidade, né, segundo o que ele conta para a gente, que possibilita diferenciar um do outro. Minha pergunta é, Maurício, é possível diferenciar a comunicação de um tipo de ser de outro? Ou todos se comunicam telepaticamente, ponto final? Abre o microfone, Maurício. Está desligado o seu microfone. Pronto? Foi? Sim, agora sim. Vamos lá, gente. Boa noite. Eu vou falar para vocês sobre a minha experiência, né? É o seguinte, o espírito, ele verbaliza. Então, você realmente escuta a voz dele. O extraterrestre não verbaliza. Então, você apenas sente ele falando. A canalização, como a Rose também disse, esse outro que diz que canaliza extraterrestre, eu não sei qual é a forma de canalização dele, mas as canalizações e psicografias que eu vi por aí realmente são espirituais. Extraterrestre não faz psicografia, né? Já começa daí. Ele realmente ele dá uma instrução para nós e a gente não precisa ser comandado por eles para poder escrever algo parecido. Eles realmente eles falam para nós o que nós temos que fazer e por nosso livre-arbítrio a gente escreve, a gente fala o que tem que fazer. Então é diferente. O espírito realmente ele precisa de muita ajuda, por isso que ele fica sempre perto da gente. A energia dele é muito sutil, ele é muito sutil e ele verbaliza, ele pede as coisas. No caso do Chico Xavier, ele psicografava, porque existia um espírito junto a ele. Então, o que o espírito fazia? Ele canalizava, ele segurava a própria mão dele e escrevia. O extraterrestre jamais faz isso. O extraterrestre jamais toma conta de um corpo do ser humano. É impossível isso acontecer. Tá? Já começa daí. O Chico Xavier, ele teve, sim, os contatos dele extraterrestre. Foi bem bacana ele relatar esse contato com um ser dessa tipologia, do tom de pele amarronzado, né? É o que eu falo para todos, nem todo contato é bom, tem que realmente tomar cuidado, sim, que tem esses seres que estão aí para pegar realmente todo mundo, isso é permitido, tá? Isso é permitido. Se ele não tivesse pedido auxílio espiritual, como ele tem proteção espiritual, eles teriam sido levados, sim, naquela noite, isso é fato. A relação, sim, espiritual e extraterrestre, a energia do extraterrestre para ele se manifestar é diferente. E a energia do espírito para se manifestar é sutil, é bem leve e suave. Só que ele precisa dominar o nosso corpo. Ele entra na apenas metade do nosso corpo e começa a escrever. Por isso que a pessoa não tem o domínio. É mental. Ela simplesmente sente e vai escrevendo. O extraterrestre jamais vai fazer isso. Jamais vai fazer isso. E outra coisa, extraterrestre jamais fala o nome, porque eles não querem idolatria. Isso eu sempre falo, já falo há anos para todo mundo. Essa é a diferença, entendeu? Por quê? Porque o extraterrestre, quando fala o nome para alguém, os espíritos aproveitam desse nome e usam, entendeu? As pessoas que falam, canalizei Ashta Charan. Então você vê pessoas na Bahia canalizando Ashta Charan, no Canadá canalizando Ashta Charan. Então você vê que não são extraterrestres. Eles estão sendo, sim, manipulados.
Aí vocês começam a olhar as canalizações deles. É sempre a mesma história. A mesma história, para ficar levando todo mundo em banho-maria, né? Cozinhando galo. Então, realmente é diferente. O estudo tem que ser feito em relação a isso, sim. É bem bacana, eu achei bem legal essa sua apresentação. Você está de parabéns. Pessoal, dando continuidade, só um segundinho, Tiana. Temos duas pessoas que levantaram a mão. Uma é o senhor Jorge, tá? O senhor Jorge pode estar falando. Depois o doutor Júlio também levantou a mão. Depois você fala, tá, Tiana? Por favor, Jorge, o espaço é do senhor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, en el caso de Perú hay una confusión, es verdad. Desde que Sixto Paz Wells no estaba de acuerdo o no conocía la mediumnidad kardeciana, él pensaba que cuando un espíritu toma corporeidad, posesión de un cuerpo humano, eso va contra la voluntad de las personas. Entonces, en el grupo Rama, él recomendaba no practicar el espiritismo porque lo consideraba así, de esa forma. Pero yo sé que existe muchas formas de mediumnidad, la incorporación de espíritu, la mental, la ectoplasmía, la psicografía y la telepatía, ¿no? Para mí, todo es formas de mediumnidad que hay que aceptar como posible forma de comunicarse con hermanos extraterrestres del cosmos, positivos y negativos. Un tío de mi familia acudía a las reuniones espíritas en Lima con un medium, Dante Ríos. El medio entraba en inconsciencia y hablaba, el espíritu hablaba a través de él. Pero una vez, después de un año, estos espíritus que eran médicos desencarnados, dijeron: ustedes desean conocer a nuestros profesores, a nuestros maestros. Entonces el grupo dijo sí. Y desde ese momento empezaron a tener contacto con seres que tenían una base submarina al sur de Lima, en Chilca, la playa de Chilca. Y mi tío, Tadeo, empezó a comunicarse psicográficamente con mucha precisión. Entonces, por eso entiendo que las diferentes formas de mediunidad son compatibles. ¿Ok? Gracias. E vamos lá, pessoal. Doutor Júlio, por gentileza. Sim, muito bem. Legal os comentários, tá? Eu queria ressaltar, enfatizar a importância deste trabalho, né? O trabalho paper comentado tem um método de concordância e vazamento, que é um desenho, né? Um desenho muito inteligente dos autores, né? Para trabalhar, né? Um método e com a hipótese eles hipotetizaram o seguinte: eles hipotetizaram que com o método deles, as 13 cartas escritas por Chico Xavier sobre uma pessoa falecida, né? As chances, né? Probabilísticas, né? Ele gradua em chances probabilísticas. Similar a como o nosso método Final Conta Project, que também é probabilístico. E eles trabalham a hipótese que, quem sabe, talvez, né? O sea, o sobrenatural, o contra, o sea, o fenômeno que não tem explicação natural ia ser testado. E eles fazem o trabalho e, ao final, conseguem mostrar que o resultado é altamente improvável que seja explicado por um fenômeno natural, permitindo, por descarte da explicação natural, que essas cartas, né, tenham sido
no se sabe por qué, voltando a repetir que un fenómeno extraordinario, sobrenatural, ¿né? Permitió a Chico Xavier escribir, tener todas esas informaciones. Entonces, resaltante un método, ¿né? Y o ponto que voy, por qué importante para Lazo, ¿né? Por qué importante Lazo este trabalho? Até no aquecimento desta obra, esto, entre Rossi, entre Tiana comigo conversado, né? Y dentro del grupo, si Chico Xavier podría ser considerado un supuesto contratado y eventualmente ser estudiado sobre un método 12 criterios. Y ahora fica más claro, pelo menos para mí fica más claro, ¿no? Con la presentación de Tiana, de que Chico Xavier, olha, os 3 criterios operativos para supuesto contratado dentro de nuestros proyectos, primero, él afirma tener contacto con una inteligencia, digamos, no humana. Emmanuel, que sería el personaje principal, o guía, ¿né? Que el que hace contacto, teóricamente no es un ser humano, porque es un ser espiritual. Él no llamó a él de extraterrestre, menos faló que él procedía de un planeta. Él llamó a un ser espiritual Emmanuel. Podría ser considerado primer criterio. Segundo criterio, fase consciente. Chico Xavier, cuando hacía las cartas, ¿né? Tengo entendido que él estaba consciente de eso, ¿né? Y él lembraba de todo eso. Y él hasta explicaba cómo hacía eso, ¿né? Entonces ya tengo 2 criterios, ¿no? Tengo el criterio de contacto con una inteligencia no terrestre. Segundo, en fase consciente. Y tercero, flujo de informaciones que él se lució con 450 libros, ¿no? Mayor que el libro de Urantia, mayor que Sixto Paz, que escribió 20 libros. Entonces, no meu modo de ver, él, ¿né? A Tiana dejó claro que Chico Xavier se perfila como un supuesto contratado. Como Chico Xavier, él comenzó muy novo, con 17 años de edad. Entonces, él teóricamente comenzó a recibir informaciones antes de la época moderna, ¿né? La ufología, que es 1947. Entonces, tal vez ese punto, ¿né? Habría que ver si a gente, ¿né? Mesmo él, siendo un supuesto contratado, antes de podríamos colocarlo, mas él, o Chico Xavier, após esta presión, compró monte de boletos que rifan, ¿né? A categoría de un supuesto contactado. Y teóricamente podría ser estudiado sobre criterio con la chance de llegar a una conclusión, ¿né? Como no estemos. Entonces, este es un punto importante. Yo tengo aquí un libro del autor Marcel Sotomayor, como ven, muchos deben conocer, en 2 tomos, y en ese libro el autor cita que en la fase que estaba hospitalizado por pneumonía Chico Xavier, él está, o que yo enfatizo es a referenciación Tiana, a tuas informaciones son excelentes, son precisa colocar a referencia del relato de cuando vio a nave, las luces, precisa a fonte. Así como este caso, por ejemplo, este autor cita que cuando estaba internado en pneumonía, luces tipo ovnis pequeños u otro tipo de luces entraban en un cuarto de él, y cuando él estaba grave, en hospital. Entonces, finalizando, la importancia de ese trabajo, ¿né? Es que propone, ¿né? Se levanta un proyecto, ¿né? De poder estudiar a Chico Xavier sobre una óptica de un supuesto contactado, eventualmente ser estudiado, ¿né? Sobre 12 criterios, desenvolver un proyecto que envolvería, ¿né? Procurar más elementos, más informaciones bien referenciadas, bien documentadas, construir este elo entre fenómeno ufológico, ¿no? Y trabalhar a él como un supuesto contactado. En un caso, ¿no? Si fuese así, yo voy a dar una cosa prohibida entre nosotros, que son opiniones preliminares, mas él y Chico Xavier probablemente tengan muchos criterios objetivos de demostración. Mas esto, ¿né? A idea se propone, Tiana, Rossi, ¿né? Y cualquiera de ustedes también va a ser convidado, ¿né? Para, en caso que desenrole ese proyecto, ¿está bien?
Obrigado. Passo a palavra aí a quem quiser comentar, a Tiana, alguém mais. Boa noite, a Tiana, doutor. A Tiana está na fila. Fazer um comentário. Pode falar, Tiana. Então, assim, há muita diversidade, né? Não dá para a gente dizer, por isso que eu quis trazer a poesia de Carlos Drummond de Andrade logo de início, porque a porta da verdade está aberta, né? Então, assim, há muitas questões, né? Do lado espírita, há também preconceito, concordo com o que a Rose disse, há muito preconceito tanto do lado espírita quanto do lado da ufologia, né? Eu acho que tudo isso, para os seres que nos contatam, seja de uma forma ou de outra, não faz sentido, porque aqueles que têm a intenção de trazer mensagens progressistas, de nos ajudar nessa fase evolutiva nossa, né? Como eles, muitos afirmam que até viveram, já estiveram na Terra, que já passaram por esse período que nós estamos passando, né? Então, assim, são muito os fenômenos que acontecem, são muito distintos, né? E são verdadeiros, as pessoas participam desses fenômenos, né? A gente tem o caso do Lúcio, né? Que foi contatado. O Lúcio também tem um histórico de quando ele estava doente, né? Que entrou uma luz, a mãe dele viu a luz quando entrou no quarto e a partir daquele momento foi que ele se curou, né? Então, essa forma de contato conosco ela acontece e é de todas as maneiras. Eu penso que mediunidade é um canal, é vida. Mediunidade é vida. É uma constante abertura de possibilidade nossa com os seres. É uma possibilidade que a gente tem de estar atento, né? Para perceber, para ter essa percepção, essa conexão com os seres, porque da parte deles, se são evoluídos, com certeza eles não têm por que sair correndo da gente, se eles falam, se eles não falam. Eu acho que os seres, eles se manifestam do jeito que eles querem manifestar para a gente, do jeito que eles acham que a gente vai entender, né? Então, não dá para a gente afirmar que um espírito se comunica só de um jeito, um extraterrestre se comunica só de um jeito, né? Ainda mais que a gente sabe que existe essa diversidade de raças, né? O universo é uma diversidade, né? Então, cada um tem a sua forma de comunicação. E eu acho que, assim, o que eu quis trazer é um ponto de reflexão, para que a gente pense nisso tudo, para que a gente, daqui para frente, tenha uma consciência melhor, né, sobre todas essas coisas. Porque nós sabemos que também há abusos, nós sabemos disso, em todos os sentidos, né? Nós, os seres aqui da Terra, às vezes se empolgam demais, né? Nos empolgamos aí, de repente, com as coisas, né? Não vamos julgar, não vamos criticar, mas a gente tem que estar sempre atento para que as coisas sejam pelo menos mais verdadeiras, comprovadamente mais verdadeiras, né? Para que a gente também não fique num caminho aí ilusório, cheio de, né, achar achismo disso, daquilo, dessa maneira, da outra maneira. Mas eu acho que a gente tem que estudar, sim, e ser possível junto com a ciência. E estou com Kardec, junto com a ciência. Kardec sempre disse isso, junto com a ciência, porque é importante. Eu considero, assim, minha opinião, minha modesta opinião, viu? Não é, assim, não é minha verdade, não é toda a verdade, é a minha, né? Eu acho que daqui a um tempo, quando eu estudar mais, eu vou estar vendo de outra forma, ou vou ter outra possibilidade, mas essa é a minha opinião. Eu quero agradecer muito, de todo o coração, viu? Muito obrigada a cada um de vocês. Esses foram os temas de hoje. Obrigado por terem nos acompanhado. Aqui no canal da Laço,
vocês vão encontrar pesquisas e estudos científicos sobre ufologia, realizado por pessoas qualificadas no assunto. Se gostaram do programa, deixe aqui o seu like e nos acompanhe. Isso ajuda a fortalecer o canal. Um abraço e até a próxima.